Boa noite, família. Boa tarde ou bom dia, seja lá qual horário nós estejamos juntos. O que importa é que nós estejamos aqui de coração, com a nossa mente, com o nosso desejo de conversar amigavelmente, de conversar amorosamente. Porque, afinal de contas, conversar amorosamente é sempre bom, né? Sempre bom a gente ter com quem compartilhar, com quem falar, escutar coisas boas. Faz parte da nossa jornada da vida e isso nos ajuda muito, mas muito mesmo. Estamos aqui mais uma vez, eu e o meu querido e amado irmão, Yuri. Nós estamos no nosso programa Reconnect, nosso podcast aqui da Comunhão Espírita, com todo carinho, com todo amor, em mais essa conversa em família. E hoje o nosso tema é higiene mental. Nós vamos falar sobre a higiene, limpeza e o cuidado com a nossa mente. Porque a gente tem higiene em muita coisa, higiene corporal, higiene bucal, higiene na nossa mente de trabalho, higiene na nossa casa. E cadê a nossa higiene mental? Como é que faz isso? Então, a gente está aqui juntinho para ter essa conversa rápida, carinhosa, amorosa. Né? Vou deixar meu irmão também falar um pouquinho aqui com vocês e cumprimentar todos. Queridos, bem-vindos mais uma vez. Que alegria, né? Estarmos aqui, irmão, com vocês todos, sentindo aqui, como se estivessem aqui com a gente, batendo um papo, né? Realmente essa higiene... Não fomos educados desde crianças a fazer higiene mental. Tudo bem, quando a gente é criança, a gente nem presta atenção muito nessas coisas, né? Mas, talvez, né? A gente nunca teve uma certa educação de olhar para essa questão mais do como é que tá essa limpeza no nosso quadro mental, né? Porque na nossa vida, no automatismo ali, né? No dia a dia, a gente vai lá, né, irmão? Acumulando certas preocupações, ansiedades, expectativas, frustrações. E aquilo vai montuando como se fosse, né? Empilhando. Uma pilha gigante, assim. E aí, quando a gente vê, é como se fosse um quarto que a gente tá jogando as roupas, assim, jogando um monte de roupa usada nossa, assim. A gente joga em cima da cama, deixa ela solta no chão. Aí, quando a gente vai lá, abrir a portinha da nossa casa mental, tá lá aquele fuzuê, aquela bagunça toda que a gente não quer nem entrar, fecha ali logo e deixa, e que a gente faz muito isso, né? A gente não quer tocar naquele vespeiro ali, naquela bagunça, porque, rapaz, tá mexendo naquilo vai dar um trabalho, vai vir um monte de coisas lá do passado, um monte de coisa que me incomoda, nem quero olhar pra isso, e aí vai vivendo a vida, né, irmão? No automático, só que ninguém é de ferro, ninguém consegue resistir isso pra sempre, e quando vê, tá esgotado mentalmente, tá cansado, tá estressado, tem até aquele, hoje em dia, como é que é o nome? Que é burnout. O burnout que você se esgota mentalmente, e hoje em dia, com o mundo que a gente vive, né, irmão? De muita informação das redes sociais, de muitos contatos, interações. E como é que fica a nossa mente, irmão? É tenso. É complicado. A gente tava... Quando eu vi esse tema na minha mente, eu lembrei muito da gente... Dos eletrônicos, por exemplo. Celular, computador. A gente sempre tem que limpar a memória dele, né? Limpar a memória RAM, limpar o cache dele, para ele poder continuar tendo capacidade de trabalhar sem estar sobrecarregado. Porque, afinal de contas, se a gente sobrecarregar a nossa mente, como é que eu vou trabalhar? Se eu estiver lotado de pensamento que não tem nada a ver com a atividade que eu vou fazer, como é que eu vou fazer a atividade? Por exemplo, se a gente está aqui junto, conversando amorosamente, e a minha mente se lota de pensamentos que não tem nada a ver com essa conversa amorosa, como eu vou viver esse momento? É impossível. E aí, quem é que perde? Eu perco. Posso até fazer com que os outros... Os outros podem até perder, porque eu não vou ter minha presença mental, vão ter minha presença física, mas minha presença mental e espiritual não, porque minha mente está assaltada por pensamentos que eu não limpei, que eu não ajudei a organizar. Então, se até um equipamento eletrônico precisa da limpeza, por que eu não preciso? Por que eu não tenho que cuidar de mim? Na nossa casa, desde pequenininho, a gente aprende a arrumar as coisas, né? As nossas mamães, né? Meu filho, tem que arrumar a cama, tem que arrumar o quarto, tem que ajudar a lavar a louça, tem que deixar a casa organizada, não joga a roupa assim, tem que botar no cesto, tem que lavar a roupa depois. Então, a gente cria higiene na nossa casa, tem que cuidar do corpo, meu filho, tem que tomar banho, tem que limpar o pé direitinho quando o menino sai, fica muito tempo na rua, o pé fica pretinho, tem que limpar o pé direitinho. Tem que escovar o dente, meu filho, higiene bucal, senão você vai ficar com problema na sua saúde bucal e tudo mais. Então a gente aprende isso na vida. São questões mais exteriores que nos impactam diretamente. Isso, olha, assim, a gente até se incomoda, né? Que dá pra perceber quando o negócio tá. Isso. A mente a gente também percebe que atrapalha, mas a gente não entendeu ainda que precisa limpar.
que precisa controlar, que precisa organizar. Então, como eu vou fazer isso? Minha mente, a nossa mente às vezes tem pensamentos que eles nos assaltam a ponto de não permitir que a gente durma, a ponto de não permitir que a gente tranquilize, que a gente consiga sorrir, a ponto de nos colocar com tristeza, com choro o tempo inteiro. E eu vou ficar com isso até quando? Até quando? E se eu não cuidar da minha higiene mental, da minha casa mental, da minha tela mental, quem vai cuidar para mim? Tem alguém que pode cuidar para mim? Ah, Jesus vai cuidar para você. Jesus está te oferecendo todos os instrumentos para que você faça a limpeza. Ah, Deus do mesmo jeito. Ah, um amigo pode te conversar com você e te ajudar a esclarecer coisas, mas ele não pode tirar daí, só você pode fazer isso. Interessante que nesse caso é só a gente mesmo, porque nas outras questões externas e materiais, como você falou do quarto, né? Muitas vezes vai ter alguém que vai lá limpar o nosso quarto pra gente, né? Uma mãe nossa. E só que na higiene mental isso não é possível. Não, a responsabilidade é totalmente nossa. E como você me falou, né? Assim, a gente pode ter um auxílio, um apoio, mas nós somos os responsáveis por essa limpeza. Sim. E aí, eu acho que o primeiro passo de qualquer... A gente tem que sempre fazer analogia com coisas que a gente é palpável pra gente. Vou limpar a minha casa. Qual o primeiro ponto? Como é que você vai limpar a sua casa? É de qualquer jeito? Não. Então você vai olhar a sua casa está suja, está desorganizada, você tem que começar a limpá-la. Por onde eu começo? Eu vou começar passando um pano ou vou começar passando a vassoura? Eu vou começar tirando as coisas do chão ou já vou passar a vassoura e o pano sem tirar nada do chão e arrumar as coisas de cima? Como é que eu vou fazer? Tudo tem um jeito para ser feito da melhor forma possível. Do mesmo jeito, do mesmo detalhe, tem que ser a sua higiene mental. Então não adianta tentar limpar a minha mente com os pensamentos mais difíceis e mais profundos. Eu tenho que começar o exercício da limpeza da mente nas coisas mais simples. Mesma coisa na casa. Não adianta eu pegar e tentar limpar o mais difícil agora, que eu vou me desgastar lá e não vou ter mais força para terminar o resto. Então, o que seria o ideal? Eu começar pelos detalhes mais fáceis, pelas coisas mais simples, tirando as coisas do chão, organizando as roupas, colocando ali. Depois que eu fiz tudo que é superficial, aí eu começo a adentrar coisas que são mais profundas. Agora eu vou adentrar em limpar o chão, passar vassoura, passar o pano, jogar água, vou mexer nos móveis, levantar, porque eu quero fazer uma faxina na minha casa. Então eu tenho que fazer uma faxina na minha mente. E às vezes, essa parte que é mais superficial, que você falou, irmão, ela pode ser mais superficial, assim, mais simples de você arrumar, mas às vezes são as coisas que tá incomodando bastante você naquele momento. E só se você tirar, né, passar um pouquinho uma poeira inicial, já dá uma melhorada, você já consegue respirar um pouco e se reorganizar para você agora começar a trabalhar, igual você falou, numa limpeza mais pesada, né? Sim. Então, às vezes a gente não subestima, assim, né? Às vezes superficial também é importante, é prioritário ali, é uma coisa que você tá te incomodando, mas às vezes é pequena, né? E você olhou para aquilo e focou nisso primeiro, né? Sim. E eu gosto de pensar que esse superficial é o mais importante, é o que você precisa focar agora. Eu sei que vão ter coisas na gente que são super sérias, que a gente precisa e que tá atrapalhando a gente. Só que essas super sérias que são difíceis e estão nos atrapalhando, normalmente a gente precisa de ajuda. Ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de outras pessoas que nos amam, ajuda de uma leitura, ajuda de vídeos e tudo mais que vão falar sobre esse detalhe, sobre esse pensamento para me ajudar a criar instrumentos de mudança. Porque do mesmo jeito que você tem que fazer uma limpeza na sua casa, você precisa de instrumentos para limpar, né? Você não vai varrer o chão com a sua mão, vai. Você precisa de uma vassoura. Você não vai passar um pano no chão com a sua pele, com o seu braço, vai? Não tem, você precisa de um pano, é o pano no chão, não é seu braço no chão. Então você precisa de instrumentos e ferramentas para realizar. Do mesmo jeito, para sua limpeza mental, para sua higiene mental, você precisa de instrumentos e ferramentas. Só que diferente do mundo físico, que precisa de instrumentos físicos para serem realizados, no mundo mental precisa de que instrumento seu? Raciocínio. Você precisa estar com a sua lógica. Você precisa estar presente, como numa limpeza, mas usar do seu instrumento racional para conversar com esses pensamentos e ter mecanismos de suavizar, de tranquilizar ideias. Porque normalmente um pensamento, quando toma conta da gente, ele toma a nossa tela mental, são pensamentos que vão estar nos perturbando, correto? Que nem uma sujeira, ela vai estar perturbando. A sujeira é boa, tá ótima ali, tudo empoeirado. Não existe isso. Eu preciso limpar. É muito melhor limpo
Do mesmo jeito o pensamento. Quando o pensamento é bom, eu não preciso limpar um pensamento bom, correto? Eu não preciso limpar um sofá que está limpinho, que está todo organizado e que faz algo maravilhoso na nossa casa. Preciso? Não. Ele já está fazendo algo maravilhoso, ele está fazendo a função dele e está tudo certo. Pensamento bom, não preciso ficar limpando. O que eu preciso limpar? O que é difícil, o que é ruim, o que está me atrapalhando. Só que para eu limpar esse pensamento, como é que eu faço isso? Como conversar com um pensamento que está ali te assaltando, roubando você, fazendo com que a sua capacidade mental se desequilibre. E aí, quando ela desequilibra, você vai perdendo a capacidade de viver sua vida. Então, por isso que é importante ter essa atenção. E lembra, não é nas grandes coisas, é nas pequenas. Não são nos pensamentos mais profundos que você tem, que às vezes estão acumulados há muito tempo. São os pensamentos iniciais. Porque quando você vai ganhando instrumentos para limpar os iniciais, esses instrumentos vão se aprimorando, vão sendo conquistados por você e vai virando virtude e capacidade sua. E daqui a pouco você vai ter mecanismos e instrumentos para enfrentar melhor esses maiores. E aí, com ajuda e com novas buscas, você vai ter mais capacidade intelectual, mais evolução intelectual, evolução racional para enfrentar os demais desafios da sua mente, para enfrentar os demais problemas. E essas ferramentas que você falou, né, de conseguir limpar, fazer essa limpeza mental, existem diversas, né? Isso é de cada um, pessoal, de uma forma que eu faço, talvez não vai ser a melhor para vocês, nem para o meu irmão aqui. Então, você tem que identificar uma forma. Eu mesmo, no meu dia a dia, quando eu vejo que eu estou, assim, sobrecarregado de pensamentos, agitado, acelerado, o que eu faço normalmente? Para mim, Yuri, eu chego e identifico que eu tô daquele jeito, né? Isso é aquela questão da vigilância. Primeiro passo é identificar. Primeiro passo é identificar. Se você não identificar, você não vai fazer nada. Você vai achar que é normal estar assim. Não é, tá, gente? Não é. Não é normal estar ansioso, estressado, com a mente sobrecarregada, com pensamentos negativos. Não é normal. E a gente normaliza não isso, é bom. Né? A gente normaliza, a gente acha que isso é comum porque a gente vê as outras pessoas na nossa sala tudo também tomando remédio, todo mundo ali, né? E aí a gente fala, isso é normal, então faz parte, eu também tô aqui nessa vida, a vida é difícil, complicada, agitada, mas não, gente. Tem como você viver uma vida com equilíbrio, com uma leveza e uma paz relativa, claro, que nós estamos aqui, né, encarnados num mundo de provas e expiações que tem seus desafios, mas a gente consegue passar por essas provas com mais leveza, com mais sabedoria, né, e com um ritmo mais leve. E aí, para mim, quando eu estou ali naquela agitação, eu paro, identifico isso, estou ali numa certa vigilância no dia a dia, e primeira coisa, para mim, se eu estiver no meio de algum lugar, eu faço uma prece. Eu desacelero, porque a prece, né, além de conectar com Deus e com nossos mentores, ela também faz você voltar para o momento presente, faz você pensar, esvaziar, parar o ritmo externo e você se conectar em uma coisa, que é a oração, uma conversa com o nosso Pai. E aí isso já começa, já naturalmente a desacelerar você e acalmar. E ainda assim, na oração, né, a gente recebe ajuda da espiritualidade, a gente se conecta, a gente sintoniza, né, com vibrações mais elevadas, com sintonias mais elevadas que nos auxiliam e nos beneficiam. E aí, além disso, se eu estiver ainda em algum lugar que eu possa fazer algo a mais, eu ainda faço uma meditação, por exemplo. Hoje em dia as coisas são muito mais acessíveis, né? Tem um aplicativo chamado Insight Timer que você consegue ter várias meditações ali, gratuitas, e que você para ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, 3 minutinhos, boto e me conecto e me suavizo. E faço uma higiene mental, faço uma limpeza, me recomponho para que eu possa seguir no meu dia. Então, assim, são algumas práticas. Caminhar na natureza, fazer uma caminhada, vendo, né, a natureza, isso também equilibra e suaviza, né, as questões, sai um pouco da rotina, e isso faz a gente voltar para o presente, né, não ficar mergulhado no passado, no futuro, mas focar no presente e fazer essa higiene mental. Então, é muito pessoal, é de cada um, e existem, e também, lógico, uma vez que você faz essas questões, isso ajuda ali de forma, podemos dizer, temporária. Naquele momento você tem uma boa prática, está se limpando e fazendo essa higiene. Mas além disso, não basta ficar só nisso. É um auxílio já, é um avanço. Mas além disso, para entrar naquela limpeza mais profunda, a gente tem que começar a explorar algumas questões nossas emocionais e profundas em terapia ou em leituras. A inteligência emocional. Que é essa inteligência emocional. E a gente começa a perceber qual é a origem que está causando
essas perturbações na gente. Por que que a gente fica tão estressado, tão ansioso com tantas coisas? Porque aí a gente não vai trabalhar mais na questão dos sintomas, né? Daquela agitação. A gente começa a entrar mais a fundo, irmão, na questão da causa, de onde está vindo essa... Por que que eu fico tão estressado quando a pessoa fala aquilo comigo? Por que que eu fico tanta ansiedade aquele objetivo que eu estou almejando e eu não fico um pouco mais calmo? E aí você começa, sabe, a racionalizar, como você falou, né? Você ter esse raciocínio Sim, de entender de onde vem essas sujeiras da nossa mente. sim, sim. E assim, sobre tudo isso que o irmão falou, que a gente tem que... O Yuri falou bem, que ele falou sobre uma das leis divinas, que é a lei de adoração. Ele citou a lei de adoração, né? E lei de adoração fala exatamente isso. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é se conectar com Deus. É elevação de pensamento em direção a Deus. Por que Deus? Porque o ser ou a coisa que é Deus, que mais quer a sua felicidade é Ele. Muito mais do que você. Uhum. Então você vai se conectar com Ele, porque Ele quer a sua felicidade. Ele sabe o que é melhor para você. Então você vai buscar da fonte que mais quer isso em você. Ele está conectado no nosso propósito. E aí, por isso que você se relaxa, que você vai se entregando. Mas isso é um exercício que você tem que fazer. E às vezes a gente não consegue também. Pro Yuri funciona bem, tem gente que não vai conseguir. Pô, não consigo parar pra uma prece, meu pensamento é forte. Então, tem vários outros instrumentos. Bota uma música que te acalma. Isso. Escuta uma poesia de alguém no YouTube que te relaxa. Às vezes você está com um pensamento que não é bacana, um pensamento triste, ou um pensamento de injustiça, um pensamento de raiva. Bota uma palestra em algum local que fale sobre perdão, que fale sobre paciência. E aí começa a escutar, porque lembra, é sua tela mental. E quem é que comanda a sua mente? São pensamentos, são ideias. Então você precisa buscar pensamentos, ideias que vão conversar com essa outra para consolá-la. O objetivo não é você eliminar a ideia, não é esse. Uhum. Esse é o nosso maior erro. É. Eu quero que isso suma, Não tem que sumir. Eu quero compreender isso, eu quero colocar luz nisso, eu quero conseguir transformar isso de maneira carinhosa. Porque só assim, verdadeiramente, eu vou possuir ferramentas para realizar o ato da limpeza. Senão, vai ser sempre superficial. Vai ser sempre como se fosse limpar colocando por debaixo dos panos. É o que normalmente a gente faz. A gente limpa colocando debaixo dos panos, debaixo do tapete. E aí, com o tempo, não dá pra botar debaixo do tapete. Ou o tapete tá todo sujo, já não adianta mais nada. E aí vai ficar aquela super sujeira, onde eu não sei nem o que fazer. Um bom exemplo disso também, né, irmão? É igual... Eu citei um pouco isso, mas você tá com uma dor de cabeça. Nossa saúde aqui, física, né? E aí você quer sumir com aquela dor de cabeça. Você não quer mais sentir essa dor de cabeça aqui, né? Não aguento mais. E aí você vai e toma um monte de remédio, aspirina, enfim, coisas que vão tentar suavizar, parar com essa dor. Parar o efeito. O efeito, o sintoma. Mas a gente não olha Pra causa. A gente não... Por que está acontecendo essa dor de cabeça em mim? Deixa eu ver quais são os fatores. Às vezes é uma causa ou mais, né? Às vezes é um somatório de coisas. Normalmente, então, na nossa mente, então, normalmente é um somatório. Então, a gente vai eliminando na raiz, né, essas causas, eliminando assim, curando, né, na verdade, mais curando, tratando essas causas, e uma por uma, e a gente vai conseguindo suavizar. Só que no meio ali do estresse, do furacão, existem várias formas, mecanismos para suavizar. E até abriu o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, ali vai vir uma mensagem assertiva para aquela questão que você está pensando, a Bíblia, abrir uma leitura construtiva. Vão ser sempre outras formas também, né, irmão, de olhar para isso com mais cuidado. Sim, e aí a gente precisa buscar esses instrumentos, essas ferramentas. E um outro detalhe que a gente precisa para ajudar na nossa higiene mental, na limpeza interior, na limpeza desses detalhes, é parar de achar que essas ideias, esses pensamentos que estão com a gente são oriundos por causa dos outros. O outro pode ter cometido um erro, o outro pode ter feito algo não bacana. Mas não é porque ele fez algo não bacana que você precisa continuar com essa ideia, com esse sentimento, com isso brotando na sua mente. Isso só brota porque tem algo em você que está conversando com aquilo que aconteceu e está dando voz para isso e está sendo ativado o tempo todo na sua mente. E você precisa limpar isso. A limpeza inicial é esses instrumentos, uma prece, uma leitura, uma oração, uma música, um vídeo, uma conversa amiga, ou um filme bacana, positivo, que te relaxe, que te ajude no primeiro momento a tirar
esse efeito, que nem uma aspirina para uma dor de cabeça, que te ajuda naquele momento, um remédio para dor de cabeça, que te ajuda naquele primeiro momento a acalmar com a dor. Mas isso não vai tratar a causa. E aí eu preciso dos instrumentos corretos para ir na causa que está dentro de mim. Porque se eu vejo a causa fora de mim, como é que eu vou tratar? Não, só se ele morrer que eu vou melhorar, ou só se ele sumir, se ele for demitido do emprego, ou só se esse meu parente sair da minha vida. Olha onde está, olha o que você está dizendo para você mesmo. Você diz assim, olha, eu só vou conseguir ter minha mente tranquila na dependência que o outro faça alguma coisa. Isso não é verdade. Sua mente não vai estar tranquila por causa dos outros. Sua mente só vai adquirir tranquilidade por consequência das suas escolhas, dos seus atos, dos seus pensamentos. E é você que tem que fazer isso, não os outros. Então são esses detalhes que a gente tem que lembrar. Como um celular, a gente só faz o comando de apagar, mas é ele que vai apagando, correto? Ele usa a energia interna, o sistema dele, para apagar as coisas. A gente só comanda que ele vá apagando, mas é ele que apaga. Do mesmo jeito a gente tem que apagar. Por mais que Deus peça ou coloque na nossa vida coisas que vão estimular a gente a fazer essa limpeza interior, quem é que tem que limpar? A gente, com a nossa energia, com a nossa capacidade e com aquilo que a gente está construindo. Isso que é importante, irmão. Eu acho que o foco da gente é aquilo que está ao nosso alcance. Como você bem disse, as nossas reações, as nossas posturas diante do que acontece à nossa volta está no nosso controle. Então, a gente entender, né, como a gente falou aqui, entender de onde vem, por que eu reajo dessa forma, como é que eu posso melhorar isso, porque aí o tesouro, a nossa felicidade, a nossa paz, está aqui, ó, dentro da gente, depende da gente. A gente, lógico, pode criar certos limites e sair de certas situações tóxicas ou ruins, relações, claro, a gente pode colocar limites, mas vivendo num planeta com interações sociais que nós temos, vivendo com um mundo diversificado, com muitas diferentes pessoas com diferentes opiniões e visões, você não consegue se blindar isso numa bolha. Você não vai conseguir ser feliz só se você ficar isolado numa bolha onde todo mundo que pensa igual a você ou que é perfeito, que não existe, né? Aqui no nosso planeta, vai acontecer. Não vai, você não vai conseguir essa utopia que a gente está pensando. É olhando para nós, o que a gente pode melhorar e saber ter mais, né? Indulgência, humildade, amorosidade com o próximo e tratar das nossas reações que têm uma origem lá atrás. Por que eu tenho essas reações? Pode ser porque lá quando eu era pequeno aconteceu tal coisa, pode ser em outra vida que eu tinha E aí eu consigo perceber na minha consciência, né? De onde vem aquele... Por que aquilo mais ou menos acontece e eu consigo tratar aquilo e suavizar e ter uma vida mais leve. Então, irmão, esse é o convite do programa Higiene Mental Diária. Algumas mais superficiais e outras mais profundas e necessárias. Sim, é isso. E a gente agradece então, família querida, esse nosso papo amoroso, esse nosso momento, esses nossos minutos tão carinhosos, para que a gente possa pegar tudo isso, colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e que isso possa nos ajudar, da maneira que for, a ter um dia melhor, a ter uma vida melhor. E é esse desejo do fundo do coração que eu e meu irmão mandamos para vocês. Agradecemos mais esse momento juntos e vamos encerrando aqui mais essa conversa amorosa, né? Isso. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus e recebam nosso abraço com muito carinho. Até a próxima. Tchau, tchau.